Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 56, Patmos. Antes de iniciarmos, lembrando aos irmãos novamente, esse é apenas um resumo que eu faço, recomendo a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia, ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 56, Patmos. Durante esse tempo, a mensagem do Evangelho tinha sofrido constante oposição. Seus inimigos jamais afrouxaram os esforços e afinal alcançaram êxito em arregimentar o poder do imperador romano contra os cristãos. E aqui nós vemos um ponto importante, principalmente para nós que estamos vivendo hoje, que devemos pregar o Evangelho verdadeiro, aquele que diz que se amamos a Deus devemos guardar todos os mandamentos. O Evangelho verdadeiro, esse é o qual devemos pregar, ele sempre vai sofrer oposição, sempre vai haver pessoas contra. E os inimigos, os verdadeiros inimigos, jamais vão afrouxar os esforços para acabar, para destruir, para fazer com que a nossa fé enfraqueça, com que a nossa pregação diminua. Essa oposição jamais vai enfraquecer, jamais vai afrouxar, vai sempre se intensificar. E quanto mais vivermos a verdade, pregarmos a verdade como ela deve ser pregada, mais esses inimigos irão trabalhar contra. E aqui um ponto importante: alcançaram um êxito em arregimentar o poder do imperador romano contra os cristãos. A união do poder religioso, um poder religioso com um poder político. Essa união contra os cristãos, que nós iremos ver muito em breve, que já está acontecendo nos nossos dias, contra os cristãos, não contra a maioria, mas contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Contra esses, perseguição da união entre o poder político e o poder religioso, os mesmos de Apocalipse 13. Então vamos continuar. Quando a fé dos cristãos lhes parecia vacilar sobre a feroz oposição que eram forçados a enfrentar, o velho e provado servo de Jesus lhes repetia com poder e eloquência a história do Salvador crucificado e ressurgido. E aqui um ponto importante para nós. Quando estivermos enfrentando essa oposição, se isso já não estamos enfrentando, devemos lembrar desse mesmo velhinho lá no passado, das palavras dele. Devemos olhar para as Escrituras e lembrar do nosso Salvador, Jesus, crucificado e ressurreto. Era essa mensagem que dava forças para que eles pudessem continuar vivendo a mensagem, mesmo com a oposição, mesmo com a perseguição, para eles continuarem firmes no caminho correto. Devemos ter essa mensagem em mente, porque é ela que irá nos fortalecer para que possamos continuar andando neste caminho. Os príncipes dos judeus encheram-se de ódio atroz contra João por sua inamovível fidelidade à causa de Cristo. Declararam que de nada valeria seus esforços contra os cristãos enquanto o testemunho de João soasse aos ouvidos do povo. Para que os milagres e ensinos de Cristo fossem esquecidos, a voz da ousada testemunha teria que ser silenciada. Todos nós que estivermos verdadeiramente fortalecendo as pessoas, lembrando de Cristo, dando esse testemunho, seremos os mais odiados contra aqueles que nos perseguirão. João respondeu por si de maneira clara e convincente, e com tal simplicidade e candura que suas palavras tiveram efeito poderoso. Seus ouvintes ficaram atônitos com sua sabedoria e eloquência. Porém, quanto mais convincente seu testemunho, mais profundo era o ódio de seus opositores. João foi levado ao tribunal. João fala agora com eloquência, mostra simplicidade e sabedoria no seu falar. As pessoas não têm argumentos contra ele. Mas mesmo sem argumentos, mesmo compreendendo que o que ele está falando é verdade, não aceitam e se opõem de qualquer jeito. O mais profundo ódio dos seus opositores,
O testemunho dele, um testemunho convincente, um testemunho fiel, só incitava mais ódio por ele. As pessoas não queriam aquela mensagem da mesma forma que elas já rejeitam hoje e vão rejeitar mais ainda conforme o tempo passa. Mas nós devemos ter isso em mente. E aqui um ponto importante para mostrar aos irmãos que você não precisa ser um estudado, faculdades. A linguagem era simples e o testemunho era convincente. Aquilo que ele viveu, a vida dele, a simplicidade no falar, para que todos possam compreender. Não adianta nada eu ser um juiz, um advogado, um engenheiro e falar de uma forma muito difícil, rebuscada e as pessoas não compreenderem. Uma forma simples de falar para que todos entendam. João declarou: meu mestre se submeteu pacientemente a tudo quanto Satanás e seus anjos puderam inventar para humilhá-lo e torturá-lo. Ele deu a vida para salvar o mundo. Considero uma honra o ser-me permitido sofrer por seu amor. Sou um homem pecador e fraco. Cristo era santo, inocente, incontaminável. Não pecou, nem se achou engano em sua boca. Aqui 2 pontos importantes. Primeiro, a alegria de sofrer por Cristo, de estar no caminho, de enfrentar as lutas, de saber que não é fácil, mesmo em meio à tortura, mesmo em meio à perseguição, mesmo em face da morte, alegria por isso. E nós vemos os mesmos testemunhos em Paulo e em Pedro. Alegria por estar enfrentando o combate, a perseguição, por amor de Cristo. Se essas coisas me sobrevêm por amor de Cristo, então eu sinto alegria por elas. E aqui um outro ponto importante, que ele diz de si mesmo, que a gente conversou ontem: sou um homem pecador e fraco. Ele não se considerava um santo porque viu a Cristo. Ele não se dizia que era um homem sem pecados ou que não pecava mais. Pecador e fraco. Deixe que os anjos reconheçam qualquer coisa além disso. Humilhemos-nos a nós mesmos, perante o mundo, confiando em que a obra das nossas vidas é Cristo quem faz por nós. Se ele tinha alegria naquele momento, não era porque ele, de fato, a alegria provinha dele, dos frutos dele, daquilo que ele conquistou, mas porque ele permitiu e se humilhou para que Cristo habitasse nele, que ele escondeu a vida em Cristo, morreu o eu e Cristo viveu em João. E da mesma forma, quando acontecer isso em nossas vidas, nós iremos também ter alegria nos sofrimentos por amor de Cristo. Entre as rochas e recifes de Patmos, João manteve comunhão com seu Criador. E aqui um ponto extremamente importante para nós hoje. Entre as rochas e recifes, ele estava preso numa ilha. Não tinha nada, rochas e recifes, ele não tinha como sair dali. Mesmo em meio àquele lugar, ele manteve a comunhão com Cristo. Então, se hoje estivéssemos em meio a uma prisão, se hoje estivéssemos em meio à tortura, se hoje estivéssemos privados de trabalho, de um lar, mesmo ali, no sofrimento, nas lutas, na provação, manter a comunhão com Cristo. Hoje isso daqui é negado, mesmo em todas as facilidades que temos, com a liberdade que temos aqui em nosso país. Muitas pessoas menosprezam isso, não ligam para isso, não tem comunhão, não aproveitam o momento, achando que quando chegar a hora, aí sim. Aquelas pessoas que pensam: quando sair o decreto dominical, aí eu vou para o campo. Quando sair o decreto dominical, eu faço tal coisa. Quando sair o decreto dominical, se a comunhão não estiver firme hoje, não importa nenhum dos seus planos. Você, ou eu, ou quem quer que for, iremos ser levados junto da maré, junto com o povo. Iremos abandonar qualquer princípio que conhecemos antes, porque não tivemos comunhão para sustentar a nossa fé. Recapitulou sua vida passada e o pensamento das bênçãos que havia recebido. A paz encheu-lhe o coração. Ele vivera a vida de um cristão e pudera dizer com fé: sabemos que passamos da morte
para a vida? Será que se eu e você olharmos na nossa vida, desde o nosso batismo, podemos ter esse mesmo sentimento de paz que enche o coração, porque vivemos uma vida de um verdadeiro cristão, uma vida de comunhão, uma vida de entrega, uma vida de amor ao próximo? Ou será que fomos aqueles cristãos como Judas que não praticavam nada, que ouviam, até sentiam o desejo, até entendiam que era verdade, mas não mudavam nada em suas vidas, estavam complacentes com o pecado, estavam satisfeitos, felizes e alegres, contentes em agarrar o mundo, mesmo sabendo que deveria largar. Agarrava o mundo e ignorava a mensagem. Em seu isolado lar, João estava habilitado a estudar mais intimamente do que nunca as manifestações do poder divino, como reveladas no livro da natureza e nas páginas da inspiração. Era para ele um deleite meditar sobre a obra da criação e adorar o divino arquiteto. Aproveitar o momento, agora naquele momento que ele estava isolado, que ele não tinha mais agora as perseguições, porque ele estava preso, não tinha mais tantos outros cuidados que ele tinha de ajudar as pessoas, de pregar a mensagem, de levar a mensagem, de fortalecer a igreja. Ele tinha essa preocupação sim, mas agora ele não podia fazer isso, ele estava privado disso. Então ele se dedicou a estudar a palavra, a se meditar, a refletir, se debruçou na sua comunhão com Cristo. Agora ele aprofunda o seu relacionamento, como nós vimos falando vários dias, um passo de cada vez, de glória em glória. Mesmo idoso, continuou crescendo em graça, continuou estudando, continuou buscando. Não havia idade, não há idade para buscarmos a Cristo. Já tenho os meus 50 anos de igreja, ou já estou os meus 70 anos de idade, então eu vou parar por aqui. Devemos continuar mais e mais sempre. A história de João fornece uma vívida ilustração de como Deus pode usar obreiros idosos. Quando João foi exilado para a ilha de Patmos, havia muitos que consideravam como tendo passado do tempo de serviço, um caniço velho e quebrado, pronto para cair a qualquer momento. Mas o Senhor achou próprio usá-lo ainda. Embora banido das cenas de seus primeiros labores, ele não cessou de dar testemunho da verdade. A todo momento, dando testemunho da verdade, mesmo idoso, mesmo cansado, mesmo preso, sempre dando testemunho. Não é porque a vida passa, porque os anos passam, porque estamos envelhecendo, que devemos trabalhar menos, devemos trabalhar da forma igual, devemos buscar trabalhar da melhor forma para a realidade que estamos. Quando somos mais jovens, conseguimos fazer um trabalho mais pesado. Quando somos mais idosos, nós fazemos um trabalho também diferenciado, usando mais a sabedoria, mais o conhecimento que adquirimos durante toda a vida. Jamais devemos deixar de estudar, de ter a nossa comunhão, nosso estudo da palavra, de testemunhar da verdade. Não importa a idade, sempre trabalhando, sempre buscando crescer degrau a degrau, de glória em glória. A mais terna consideração deve ser dispensada a todos aqueles cujos interesses da vida estiveram ligados com a obra de Deus. Esses obreiros idosos têm permanecido fiéis em meio a tempestades e provas. Podem ter enfermidades, mas possuem ainda talentos que os qualificam para permanecer em seu lugar na casa de Deus. Normalmente isso aqui não é um texto para as pessoas que assistem ao canal, que vão ali dos seus 25 até os seus 40 e poucos anos, que é mais ou menos a faixa da maioria das pessoas que assistem ao canal. Tem alguns mais idosos, tem alguns mais jovens. Mas essa mensagem aqui, se você não está nessa faixa tão avançada, é para que você possa fortalecer esses idosos, esses jovens mais velhos, para que eles continuem testemunhando, continuem buscando, continuem crescendo em glória. Como nós temos falado já há muitos dias, o amor ao próximo, eu devo amar também os meus irmãos mais velhos, meus irmãos mais idosos, para que fortalecer eles na fé. Muitas vezes têm passado por dificuldades,
se sentem que não têm mais valor e devemos ajudá-los também. E mostrando o valor que eles têm, o que eles ainda precisam fazer e continuar fazendo, vai os fortalecer, vai os animar, e eles vão ser instrumentos nas mãos de Deus também. Os que serviram seu mestre quando a obra era difícil, que suportaram a pobreza e permaneceram fiéis quando poucos havia ao lado da verdade, devem ser honrados e respeitados. O Senhor deseja que os obreiros mais jovens ganhem sabedoria, fortaleza e maturidade pela associação com esses homens fiéis. Então agora aqui sim, uma mensagem para nós, jovens. O Senhor deseja que esses obreiros jovens, eu e você, ganhemos sabedoria, fortaleza e maturidade ao nos aproximarmos das pessoas mais idosas. Devemos fazer isso. É aquele ditado popular, que eu acredito que seja popular, não lembro se tem algum provérbio que fala sobre isso, que o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Aqui Deus nos chama para sermos sábios e aprendermos e buscarmos experiências naqueles que já erraram para não cair nos mesmos erros. Nos fortalecer agora. As lutas normalmente são as mesmas, a história vive se repetindo. E se nós aprendermos com os mais velhos, não iremos cair nos mesmos erros que talvez eles tenham caído, ou que talvez eles não tenham caído porque já aprenderam anteriormente com os mais velhos na idade que eles eram jovens. Devemos sempre aproveitar e crescer em conhecimento. Que os homens mais jovens sintam que ter entre eles tais obreiros lhe representa um alto favor. Devemos entender que ter os mais velhos próximos a nós é um alto favor. Deem-lhes um lugar de honra em seus concílios. Tragam eles para estar nas nossas comissões, para estar nas nossas reuniões, para ocupar um púlpito. Devemos ter os nossos obreiros idosos, sim, trazendo a mensagem a nós, trazendo a sua sabedoria, a sua experiência, para que possamos absorver isso deles, para nos facilitar a vida. Quando os que gastam sua vida no serviço de Cristo se aproximam do fim de seu ministério terrestre, são impressionados pelo Espírito Santo a referir as experiências que tiveram em relação com a obra de Deus. O relato de seu maravilhoso trato com o seu povo, de sua grande bondade em livrá-lo das provas, deveria ser repetido aos recém-vindos à fé. Essas pessoas mais velhas deveriam estar próximas àqueles que estão iniciando na fé, para que sejam fortalecidos, para que passem essa experiência, para que eles tenham já um conhecimento já mais profundo. Absorver conhecimento dos outros, isso é importante. Deus deseja que os velhos e provados obreiros permaneçam em seus lugares, fazendo sua obra para livrar homens e mulheres de serem varridos pela poderosa corrente do mal, e deseja que conservem a armadura até que lhes ordene depô-la. E aqui é outro ponto importante. Para esses mais jovens, para nós que somos mais novos, levar essa mensagem para eles. Persistam firmes no caminho. Não desistam, ainda se há vida, ainda há trabalho a ser feito, ainda há uma obra para testemunhar, uma obra para fortalecer os outros. Enquanto estivermos aqui, ainda devemos manter firme a armadura de pé. Quando Deus sim nos chamar, então deixemos a armadura de lado e descansemos aguardando o nosso Senhor. 19 minutos, vou pular aqui para o final. Em todos os séculos, Satanás tem perseguido o povo de Deus, tendo torturado e lhe dado a morte. Porém, tornaram-se eles conquistadores ao morrer. Deram testemunho do poder de alguém que é mais forte que Satanás. Podem os ímpios torturar e matar o corpo, mas não podem tocar na vida que está escondida com Cristo em Deus. Podem encerrar homens e mulheres nas prisões, mas não lhes podem encerrar o espírito. E aqui nós temos que ter essa lição em mente, esse testemunho em mente. Não importa o que aconteça nesta vida, Satanás sempre trabalhou assim: perseguição, prisão, morte.
àqueles que são fiéis a Deus. Mas nossa vida tem que estar escondida em Cristo. Devemos estar sempre buscando manter nossa vida com Cristo, independente do que aconteça aqui. Porque é Cristo quem vem nos garantir a vitória, não importa o resultado nessa vida. Quando Cristo voltar, a vitória é garantida. Mediante provas e perseguições, a glória, o caráter de Deus se revela em seus escolhidos. É mediante essas lutas, as provas e as perseguições que o caráter de Deus é fortalecido, formado e resplandece em nossas vidas. Os crentes em Cristo, odiados e perseguidos pelo mundo, são educados e disciplinados na escola de Cristo. Na terra andam em caminhos estreitos, são purificados na fornalha da aflição. As aflições, as lutas, as dificuldades vão nos purificando, vão transformando o nosso caráter, vão nos aproximando de Cristo. E para a gente encerrar o último texto, seguem a Cristo através de penosos conflitos, suportam a abnegação e passam por amargos desapontamentos. Mas deste modo aprendem o que significa a culpa e os ais do pecado, e olham para ele com repulsa. Tendo sido participantes das aflições de Cristo, podem contemplar a glória, além da obscuridade. Andar com Cristo, seguir a Cristo onde quer que eu for, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, eu estou vendo que seguir e caminhar com Cristo, eu vou andar pelo caminho estreito, vai ter dificuldades, vai ter lutas. Fazer a vontade de Deus não é fácil, mas mesmo assim eu consigo ver uma luz no fim do túnel, consigo ver que ao final dessa caminhada difícil, dessas lutas, dessas aflições aqui neste mundo, há um país novo, uma terra renovada para cada um de nós. A salvação e a vida eterna estão logo ali, olhando para Cristo e caminhando e seguindo por esse caminho estreito, difícil, confiando que Ele está nos guiando para o caminho certo e iremos chegar lá. E essas dificuldades, essas lutas que encontramos pelo caminho vão sim nos purificar, transformar o nosso caráter. É como subir a escada. Quanto mais luta, quanto mais dificuldade e quanto mais eu persisto no caminho, eu estou avançando na escada, subindo a escada, sendo transformado de glória em glória à imagem do Senhor. Bom, vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum texto que queira trazer para nós conversarmos, refletirmos, estudarmos e crescermos juntos, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, derrame o Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Fortalece, Senhor, o nosso caminhar. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade. Pai, te pedimos que o Senhor conduza os nossos passos, que, mesmo em meio às dificuldades, possamos ter a certeza que estamos tendo o caráter transformado e que há uma recompensa, um galardão ao fim dessa vida, Senhor amado. Pai querido, te pedimos, Senhor, nos conduza, nos prepare, nos fortaleça, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.